Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição de António Ferreira Gomes. Arrancou no penúltimo fim de semana o Campeonato Distrital de Futebol de 11, da Primeira Divisão. Assisti à disputa local entre o Vila Maiorense e o Santa Cruzense. O Vila Maiorense venceu categoricamente este jogo por 3-1. Triunfo que só peca por curto, tal o domínio técnico e tático posto em jogo. Mas, para início de época, foi uma agradável surpresa o desempenho dos atletas do Vila. Mais que o resultado em si, apraz-me registar o derby como acontecimento desportivo e social. Desportivo, porque é sempre agradável este tipo de disputas entre atletas que se conhecem e são amigos, muitas vezes conterrâneos ou colegas de escola. Social, pela mobilização de espectadores. Não foi por acaso que o jogo foi presenciado por várias centenas de adeptos, fazendo uma boa casa. É a vantagem da proximidade dos clubes e da rivalidade sã. Além dos atrás referidos, tempos houve, e não muito distantes, em que no Concelho de São Pedro Sul coexistiram vários clubes em competição federada da Associação de Futebol de Viseu ou do Inatel. O São Pedrense, o Carvalhais, o Sul, o Figueira da Alva, o Serrazes e o Pinho. 8 ao todo. E que além do futebol trabalhavam outras modalidades, sobretudo atletismo. Como tal, São Pedro Sul conheceu uma dinâmica associativa e competitiva enorme. E com recurso, claro, a atletas caseiros. Hoje não é assim. O São Pedrense continua a dominar o panorama, disputando a divisão de honra e depois de militar no Nacional da Terceira Divisão durante algumas épocas. Mas o que sobra? No escalão sénior, o Pinho acabou, o Serrazes acabou, o Figueiredo de Alva acabou, o Sul acabou e o Carvalhais teve o mesmo destino. Restam, portanto, 3 clubes em competição. No escalão júnior, o São Pedrense é o único que resiste. E nos iniciados restam Drizes. Para além das escolinhas de formação de futsal da Associação de Educação Física e Desporto, do Drizes e da Futelafões. Muito pouco. Sinais dos tempos de envelhecimento da população, da redução drástica da natalidade e do número de jovens. Também prova disso foi a extinção do atletismo no Drizes, coletividade com pergaminhos na modalidade, apesar de termos talentos em equipas fora do concelho, assim como o hóquei em patins terminou no toque, que hoje se limita ao ciclismo. Ao contrário, o Clube Bola Basquete recuperou a atividade do basquetebol e a APAI Sul o handball. E é certo que os Unidos da Estação mantêm a competição no futsal masculino, em seniores, juniores e juvenis, depois de um palmarés invejável no feminino. Também é certo que São Pedro Sul possui uma agremiação de topo nacional e com muitas internacionalizações e prémios na área da ginástica. O emblema de referência que muito nos deve orgulhar e o que mais longe projetou o nome de São Pedro Sul. Uma coletividade do interior e de uma terra pequena como a nossa. Integrar sistematicamente a seleção nacional é raro, muito raro. Olhando, por exemplo, para as capitais de distrito do norte e centro do país, não vemos nenhuma assim. Refiro-me à Associação de Educação Física e Desporto, que está felizmente para durar. Mas e o futuro? Apelo ao bairrismo das localidades para fazerem renascer o possível e travar a morte lenta da prática desportiva. Entre nós, o futebol de 11 terá de limitar-se a poucos clubes. Porventura aos 3 sobreviventes, até pelo equilíbrio da sua distribuição geográfica e dada a global falta de recursos humanos em termos atléticos. O futsal, ou futebol de 5, pode ser a solução para as restantes freguesias. É muito mais fácil agregar meia dúzia de jovens em torno de um projeto desta dimensão do que com mais praticantes quando não os há localmente. E aqui terá de entrar a autarquia,
na adaptação de estruturas esportivas existentes, como a reconversão de velhos campos de futebol em polidesportivos. Boa semana. Discurso direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso direto. Opinião que conta.